Prezados colegas, meu nome é Maísa, eu sou professora aqui na UEPG, no Departamento de Pedagogia. Eu trabalho com a disciplina de didática nos cursos de licenciaturas da UEPG e também participo como membro da equipe gestora do Programa 10, Docência no Ensino Superior, que é coordenado pela professora Graciete Góes. E esse programa, o Programa 10, ele é voltado especificamente para a formação pedagógica dos professores da nossa instituição. Eu, a professora Viviane Baggio e a professora Cristiane Borges preparamos então essa reflexão para todos nós, para pensarmos um pouco sobre a nossa formação como professores. Nós sabemos que neste momento que nós estamos atravessando com o isolamento social devido a essa pandemia do coronavírus, nós podemos também aproveitar muito a possibilidade para tentarmos ressignificar o nosso trabalho como professores de ensino superior. Então, eu quero muito agradecer a você, professora, que está aqui dedicando um pouco do seu tempo, pensando também na sua formação, na sua caminhada como docente da nossa instituição. Nós organizamos este ambiente virtual para vocês, para falarmos um pouco da formação pedagógica do professor universitário e especificamente eu vou tratar sobre esse tema, buscando me amparar em alguns autores que vocês vão perceber ao longo da nossa conversa aqui, eu vou pontuando para vocês. E esses autores nos trazem alguns aspectos justamente para a gente refletir um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre o cotidiano da nossa prática pedagógica aqui na universidade. Num primeiro momento, eu quero trazer para vocês o autor George Steiner, e neste livro chamado Lições dos Mestres, ele nos traz a seguinte reflexão: ensinar seriamente é pôr as mãos no que há de mais vital no ser humano. Um mestre invade, um mestre força a abertura, é capaz de devastar a fim de purificar ou reconstruir. O ensino ruim, a rotina pedagógica, um estilo de instrução cínico, quer seja o cinismo consciente ou não, são perniciosos. Destroem a esperança pelas raízes. Bons professores, incendiários das almas nascentes de seus alunos, podem ser mais raros do que artistas virtuosos ou que sábios. Eu escolhi começar essa conversa com vocês chamando a atenção, porque na verdade o núcleo da nossa docência universitária, que se constitui pelo tripé ensino, pesquisa e extensão, mas o núcleo de tudo isso é a nossa preocupação e o nosso zelo com a formação dos nossos alunos. E é por isso que nós estamos aqui repensando sobre a nossa própria formação. E pensar sobre a promoção da formação nossa, dos nossos colegas, minha, sua, não é fácil. E alguns estudiosos têm se dedicado muito sobre esse tema, e esse tema me inquietou tanto que há alguns anos atrás, quando eu terminei a minha tese de doutorado, eu me dediquei a pesquisar a questão da docência universitária. E o pesquisador espanhol chamado Miguel Zabalza, ele traz para nós uma reflexão que é bastante pertinente. Ele levanta alguns questionamentos, vamos dar uma olhada. Qual o sentido e a relevância da formação dos professores universitários? Que tipo de formação deve ser pensada para os professores e para quê? Qual é o conteúdo da formação? Ou seja, vamos ofertar formação para os professores, mas qual é a natureza e o conteúdo desta formação? Quem são os destinatários? Quem deve ministrar a formação dos professores? Ou seja, quais são os seus agentes? Dentro do programa 10, Docência no Ensino Superior, nós temos em nossa equipe gestora professores representantes de todos os setores de conhecimento da nossa universidade. Este curso, por exemplo, que nós estamos aqui trabalhando com vocês, ele é composto pela professora Cristiane Borges, do Departamento de Química, a professora Viviane Baggio, do Departamento de Pedagogia, e por mim. Então, nós temos uma natureza interdisciplinar no programa 10,
justamente para trazer professores de diferentes cenários da universidade para pensar a questão da nossa formação. Então, esses questionamentos que o professor Miguel Zabalza nos traz, expressa para nós o quão complexa é a questão da promoção da formação dos professores na universidade. E dando continuidade neste raciocínio, eu gostaria então agora de trazer para vocês alguns trechos do estudo que eu desenvolvi sobre a docência universitária e gostaria que você acompanhasse, porque aqui no vídeo nós vamos também colocar aí na tela alguns tópicos para você poder ter o registro do que nós estamos discutindo, ok? Bem, quando nós falamos de formação, um dos aspectos talvez mais delicados para a gente pensar é o que constitui a profissão professor de ensino superior. Quais são os saberes necessários para desenvolvermos esta nossa profissão? A frágil compreensão de que para ser professor basta conhecer o conteúdo da sua disciplina, na verdade, caminha na contramão do que toda a pesquisa sobre o campo da pedagogia universitária tem nos ensinado. Nós sabemos, e o educador espanhol Miguel Zabalza nos ensina, ele diz assim: a capacidade intelectual do docente e a forma como esse docente abordará os conteúdos são muito distintas da forma como o especialista faz no seu campo de conhecimento. Exemplificando melhor, vamos pegar o exemplo a partir dos nossos colegas, por exemplo, da engenharia civil, professores do curso de engenharia civil. O engenheiro civil, ele detém saberes próprios do seu campo de atuação profissional, o campo da engenharia civil. Portanto, o engenheiro, ele domina saberes científicos, um saber epistemológico que é oriundo da sua cultura profissional, do seu dia a dia como engenheiro, lá na sua experiência em campo, trabalhando. Se esse professor engenheiro vai se tornar um professor de engenharia, ou seja, ele precisará traduzir o conjunto destes saberes científicos que ele domina para ser engenheiro na sua experiência profissional, mas sendo professor, ele precisará traduzir esses saberes científicos numa situação que nós chamamos de situação de ensino. Essa situação de ensino é uma situação que remete a toda essa relação do ato de ensinar e de aprender entre professores e alunos. Portanto, são situações distintas. Então, nós sabemos que para ser professor de ensino superior, a condição indispensável, obviamente, é você ser um excelente pesquisador, um excelente profissional, mas isso não basta. Nós sabemos também que a formação do professor universitário é um elemento importantíssimo do seu desenvolvimento profissional. Então vamos parar um pouco aqui e refletir sobre o que significa esse desenvolvimento profissional. Constantemente nós somos chamados, e por iniciativa nossa também, por questões de carreira, somos chamados e fazemos as nossas especializações, participamos de congressos, publicamos os nossos trabalhos científicos. Tudo que nós fazemos, o conjunto de ações que se voltam para a promoção do nosso desenvolvimento como profissionais, compõe esse campo tão complexo da docência universitária. Só que nós sabemos que o desenvolvimento profissional de um professor, ele não envolve somente o desenvolvimento pedagógico. Esse ambiente virtual que nós estamos aqui organizando para nós, para vocês, volta-se para o aspecto do desenvolvimento pedagógico. Mas nós sabemos que, e precisamos reconhecer, o caráter profissional do ensino superior. E quando nós falamos em caráter profissional de atuação no magistério superior, isso envolve em especial a melhoria das nossas condições de trabalho. Isso envolve vários outros fatores, como as questões salariais, as questões da nossa carreira, as questões da nossa estrutura e também as questões do clima de trabalho.
do clima da organização que nós trabalhamos, que nós vivemos, da universidade. Então, importa ter presente, queridos colegas, que o desenvolvimento profissional significa nós, cada um de nós, irmos crescendo em racionalidade e também nas nossas especialidades. E essa trama, essa troca de relações, quantas vezes nós já não nos deparamos aprendendo algo de uma maneira informal com algum colega ou alguma colega? Aprendemos algo com outro professor ou numa reunião do colegiado de curso, uma reunião do NDE, uma reunião de departamento, nos nossos projetos de pesquisa, de extensão, de ensino. Aprendemos algo com outro colega. Então, essa relação de colegialidade, de parceria, nós vamos precisar investir muito. Nós vamos precisar ressignificar o nosso trabalho dentro da universidade. Portanto, quando nós falamos em formação pedagógica do professor universitário, temos que ter clareza que propiciar a nossa formação pedagógica significa pensar que estamos constantemente nos desenvolvendo pedagogicamente. Não é apenas por ocasião de uma disciplina numa pós-graduação ou apenas por um curso isolado, que são importantes, mas o mais importante é que a universidade seja uma instituição aprendente, que nós possamos cuidar da formação dos que vão atuar na escola. Nós atuamos nas licenciaturas, por exemplo, então nós cuidamos da formação pedagógica dos que serão professores na escola, mas é preciso que nós também tenhamos cuidado com a nossa própria formação. Zelar da nossa formação é zelar da aprendizagem dos nossos alunos, né? Então, o último ponto que eu gostaria de trazer para vocês nesta reflexão é essa capacidade nossa de articular a nossa experiência do nosso campo profissional, os saberes que nós trazemos da nossa profissão, os saberes epistemológicos, com os saberes pedagógicos que advêm da nossa formação e do nosso desenvolvimento pedagógico na instituição, e os saberes que vêm também da nossa experiência como professores. Porque mesmo informalmente, cada um de nós tem uma concepção prévia sobre o que é ensino, o que é aprendizagem, o que é avaliação, temas tão pertinentes para o nosso dia a dia. Então, nós vamos projetar para vocês aí no vídeo uma categorização, uma categoria, né, dos saberes docentes, porque a noção de saber do professor universitário, segundo Tardif, que é um pesquisador nesta área, ele nos diz assim: a noção de saber refere-se aos pensamentos, às ideias, os juízos, os discursos, os argumentos que obedeçam a certas exigências de racionalidade. Então, a noção de saber está vinculado a uma noção de uma racionalidade que nós temos dentro da nossa profissão. Então, existem várias categorizações, várias tipologias dos saberes, e aí no vídeo você acompanha que existem alguns autores. Você está vendo aí, por exemplo, Tardif, que coloca a categoria de saberes da formação profissional, saberes disciplinares, curriculares e da experiência. Gautier fala em outras categorias dos saberes. Schumann fala em conhecimento do conteúdo da matéria ensinada, conhecimento pedagógico da matéria, conhecimento curricular, entre outros. E as autoras brasileiras, Selma Pimenta e Léa Anastácio, falam da tipologia dos saberes do conhecimento, saberes pedagógicos e saberes da experiência. Os saberes do conhecimento, então, são os saberes epistemológicos, são os saberes científicos, da cultura, da profissão da qual você advém. Então, o engenheiro tem os saberes epistemológicos do campo da engenharia. O médico, o professor médico, os saberes do conhecimento da medicina, os saberes científicos da medicina e assim por diante. Saberes pedagógicos oportunizados pela via dos programas de desenvolvimento e formação pedagógica. E os saberes da experiência que nós adquirimos na prática pedagógica universitária, no nosso dia a dia.
Então, o suporte dos autores que aqui nós mencionamos vai nos ajudar a compreender melhor que a nossa formação pedagógica ela é um movimento e que toda vez que nós nos debruçamos, seja numa palestra, num curso, num mini curso, num ambiente virtual, nós estamos tendo a oportunidade de procedermos uma reflexão conjunta sobre as dificuldades e os enfrentamentos, os novos enfrentamentos que nós temos que discutir a partir de agora em nossa prática pedagógica. Para finalizar este vídeo, eu gostaria também de colocar para cada colega professor a indicação de algumas leituras que nós vamos postar para vocês a respeito desse tema da formação pedagógica. Então, equilibrar a nossa formação pedagógica em relação a outras atividades que nós desenvolvemos aqui na universidade é um grande desafio. E pensar no ensino é zelar pela aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigada, um abraço a todos vocês.